Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente, eu, Rafael Tomiyama, e o nosso companheiro Antônio Biapino, fazendo aqui a nossa programação, o Mídia Livre, nosso programa de debates, sempre toda semana. Estamos no ar, trazendo aqui a informação e o trabalho da mídia alternativa, né? A mídia que não se rende, os blogs sujos, enfim, todos aqueles e aquelas que pensam um mundo, um outro mundo possível, que pensam a necessidade de profundas transformações sociais no nosso país e que fazem parte de um amplo movimento pela democratização das comunicações. E nesse sentido, estamos aí, Mídia Livre, com o nosso canal no YouTube. Você pode entrar lá, assistir os nossos vídeos e entrar em contato com esse conteúdo de alta qualidade, além de ajudar a divulgação do nosso trabalho para que a gente possa sempre continuar fazendo esses nossos programas e esses nossos debates. Estamos aqui hoje para falar sobre a conjuntura, sobre o momento político atual, e é muito importante a sua participação. Se você acha interessante, curta o nosso trabalho e também comente, faça a sua participação, né? Deixe aí o seu recado e compartilhe, divulgue a nossa produção, que é feita com muito esmero, com muito carinho, para todo o país e até para fora. Nós estamos aí alcançando aí várias partes do mundo, divulgando aqui o trabalho da Mídia Livre desde Fortaleza, no Ceará. E hoje, especialmente, o nosso companheiro Biapino veio devidamente vestido para o nosso alcance internacional. Ele vai já explicar aí a origem da representação indígena dos Andes, que ele está hoje, né, devidamente vestido, aí, paramentado, para fazer o nosso programa. E é com a força do povo índio, das lutas dos nossos povos na América Latina, que nós estamos dando início aqui à nossa roda de conversa sobre a conjuntura do programa Mídia Livre. Bom, o assunto não poderia ser outro. O país todo está em função do julgamento do habeas corpus do Lula no Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. E há manifestações programadas e há muito debate nas redes e também nas ruas, nos fóruns, né? As pessoas conversam sobre isso, sobre o direito de Lula de ser candidato, que está aí em julgamento em relação à possibilidade da sua prisão, né? Na semana passada foi confirmada a condenação de Lula em segunda instância no TRF4, né, o Tribunal Federal da Região 4, que confirmou a sentença após os embargos feitos pela defesa, e agora a grande tensão no mundo político está exatamente na incapacidade da direita de produzir um candidato que esteja à altura desse embate com Lula, eventualmente num processo eleitoral, né, que tenha viabilidade, e ao mesmo tempo você tem aí o recrudescimento de um conjunto de forças que apontam no sentido de uma saída totalitária para a crise que o golpe lançou o país. Então vejam os últimos acontecimentos, as perseguições às lideranças, não só a Lula, as lideranças sociais, dos movimentos sociais, que vêm sofrendo atentados, né, como o próprio Lula sofreu na caravana que ele realizou pelo sul do país, né, um atentado já na passagem de Santa Catarina para Curitiba, a tiros contra ônibus, né, os ônibus que estavam na caravana, que foram alvejados a tiros, entre outras ações que atacaram pessoas que se afirmaram
simpatizantes ou militantes de Lula ou do Partido dos Trabalhadores ou da esquerda, de uma forma geral, foram duramente atacados nas ruas, inclusive, por elementos identificados, associados a milícias ou organizações de direita lá na região sul do país. Mas esse processo culminou, nós acreditamos, de maneira mais drástica, com a execução da vereadora carioca Marielle Franco. Ela chegou a ser assassinada, mesmo num estado sob intervenção, como é o Rio de Janeiro, ou até por conta disso, após denúncias que fez de ataques, né, de setores da segurança do Rio de Janeiro contra populares, né. Estamos, então, aí vivendo esse momento de muita tensão, né, de muita polarização política, né, não só por isso, mas também porque as ações que vêm sendo desempenhadas por esse conjunto de forças, elas têm apontado no sentido de uma intolerância, de uma agressividade, de uma agressão ao pensamento divergente, que tem sido aí as características apontadas de um surgimento, de um crescimento de uma via fascista, né, que aponta no sentido totalitário no nosso país. E isso foi coroado recentemente, além das ações que o próprio governo golpista tem promovido, com a fala, o pronunciamento de setores ligados às Forças Armadas, à reserva das Forças Armadas, em que afirmam a possibilidade de uma volta ao regime militar a partir da decisão no STF, ou seja, uma clara intimidação, afora outros setores, como os setores da própria magistratura, do empresariado, que tem se manifestado aí favoravelmente a que uma cláusula pétrea da Constituição, que é a questão da presunção de inocência, ela seja solapada pela urgência causuística desses grupos de inviabilizar a candidatura de Lula, que na verdade é disso que se trata. Então, veja, nesse quadro político, né, nós todos estamos aí com muita preocupação sobre as ações políticas que os movimentos devem desempenhar, que os partidos e organizações de luta popular devam desempenhar para atuar nesse cenário. E é nesse sentido que é a nossa conversa aqui hoje, sobre todos esses aspectos do que nós estamos enxergando nessa conjuntura política. Então, Ibiapino, companheiro de bancada, me fale aí um pouco sobre a sua incorporação aqui hoje na nossa discussão. Essa representação simbólica aqui está dando o que falar. Eu nem precisava que se falasse disso aqui. Mas assim, nós somos latino-americanos e essa pátria grande que é a América Latina, tão defendida por José Martí, por vários outros brasileiros, Joaquim Nabuco e vários outros, Hugo Chávez, Simão Bolivar, é uma pátria que é muito sofrida. Em virtude de nós termos lá em cima, na região norte, um país que é dominante. A região lá em cima, no norte, é dominante. Isso na geopolítica se denomina assim, região dominante. Os países aqui da América do Sul, no caso Brasil, Argentina e outros, e os da América Central, Cuba, El Salvador, Nicarágua, Honduras e outros, são países que estão localizados em uma região dominada. E essa pátria nós precisamos, todos nós temos um pouco de compreensão de mundo, ressaltar como a nossa grande pátria, e que tem muitos recursos naturais, que tem muitos cérebros, e que tem muita inteligência, muita literatura, e que nós precisamos valorizar isso aqui. Não dá para nós
de graça entregar nossas riquezas para um país que domina os demais. É preciso ter uma resistência na área da política, na área da ciência, na área da tecnologia, na área da cultura e assim por diante. Então essa representação aqui é dos índios Mapuche, que é naturalmente da região dos Andes, e lá no Chile é onde concentra mais essa concentração de nativos aqui da América, porque quando a outra região dominante chegou aqui em 1500, como já tinha um certo desenvolvimento tecnológico, trouxe arma e aí matou todos os nativos, desde da Argentina até os Estados Unidos. O que tem são restos, remanescentes dessas culturas que aqui já existiam, desses povos que aqui existiam. E em nome dessa América Latina grande e desses povos, que são os povos originais dessa região, no meu caso, que sou negro, eu tenho, portanto, uma mistura de índio e de africano, porque os africanos foram trazidos para o Brasil a partir de um sequestro, foram sequestrados e aqui tiveram que trabalhar por muitos anos como escravos. Então eu acho que é em nome de toda essa simbologia, de toda essa configuração da formação do povo brasileiro, não é formatação, está errado esse termo, isso aí é para informática, de toda essa formação do povo brasileiro, eu estou aqui como um brasileiro, como um latino-americano, e para resistir. Hoje faz 50 anos que mataram Martin Luther King. Também lutou muito nos Estados Unidos. A escravidão nos Estados Unidos acabou lá dos Estados Unidos. Ele pagou com a vida, ele foi assassinado. E depois de uma brutal guerra que a própria direita forjou essa guerra e quase 1 milhão de pessoas morreram nessa guerra. O Brasil é detentor de uma riqueza muito grande, o pré-sal. Pré-sal é uma jazida de petróleo que está debaixo do solo, numa região bem profunda do solo brasileiro, chamada pré-sal. Pré é antes do sal, né? Da camada do sal. Pré antes. E esses próximos 15 dias eu vou me dedicar a estudar a situação do pré-sal. Tenho informações que são seguras de que todo esse produto brasileiro, produto natural do meu país, foi vendido em 1 ano de golpe. Vendido em 1 ano, 2017. E vender essa riqueza, brasileiros, a preço de banana no final da feira. Banana é uma fruta muito boa, mas é relativamente barata. E no final de uma feira é mais barata ainda, porque se não vende ela apodrece e é melhor vender mais barato. Por isso a gente usa sempre essa terminologia. A presidenta Dilma, do PT, Partido dos Trabalhadores, assim como o presidente Lula, quando foi presidente do Brasil, eles primaram muito para permanecer com essa riqueza aqui. E mais, os royalties do petróleo, do pré-sal, seriam todos dedicados para a educação, saúde e segurança, mas principalmente para a educação. Quer dizer, dinheiro que está no solo brasileiro através de um produto que é o petróleo. A Petrobras é uma das empresas, aliás, não é uma não, é a mais importante do mundo, com a tecnologia extraordinária. Não tem país que tenha a tecnologia que o Brasil tem, desenvolvida pela própria Petrobras. Então,
essa empresa forte, com essa riqueza que nós temos, gerando dinheiro, para esse dinheiro ser distribuído com o povo brasileiro, para a educação, para a cultura, para a saúde, isso é uma coisa que todo mundo deveria defender. Eu fico assim, às vezes, a pensar, e levanto até dados estatísticos, ou seja, aprofundados na ciência. Eu nunca vi um médico que veio da classe trabalhadora. Eu nunca vi um dentista que veio da classe trabalhadora. Eu nunca vi. E pesquisando agora, eu vi que um curso de medicina custa, em média, R$4.000 por mês. Como, por exemplo, um filho de um metalúrgico, de um trabalhador têxtil, de um trabalhador do comércio, pode estudar numa universidade para fazer medicina se a mensalidade é R$4.000 durante 6 anos, ou são 7 anos, acho que são 7 anos. É simplesmente impossível. O presidente Lula estabeleceu muitos convênios para os pobres também poderem estudar e se formarem, inclusive alguns já se formaram. A partir daí começa o ódio. A partir daí começa o ódio. Eu vi lá no aeroporto do Rio de Janeiro, eu vi pela internet, um senhor, inclusive de cor branca, ele não tem raiva de gente branca, de bermuda e comendo, a mim me parece, um sanduíche. E uma senhora branca também. Depois foi que se descobriu que era professora da universidade, de uma das universidades do Rio de Janeiro, e ela postou lá na rede social dela, Mister Rodoviária, ou seja, senhor da rodoviária. Eu vi uma socialite também na rede social dizendo: eu não vou mais a Paris. Fui a Paris e chegou lá, estava o porteiro do meu condomínio. Então Paris perdeu a graça. Então isso não se admite. Eu tenho que lutar minha vida toda e dentro de minhas possibilidades para que nós tenhamos um país justo, um país em que todos tenham direito ao bem-estar e à vida. O pré-sal poderia proporcionar desenvolvimento para o meu país, o Brasil. Entretanto, foi vendida pelos vigaristas do golpe a preço de banana, e as grandes empresas da Europa e dos Estados Unidos agora vão pegar esse pré-sal, esse petróleo lá do pré-sal, e vão acumular muitos bilhões de dólares. Amigos brasileiros, amigas brasileiras, internautas, jovens e adultos e velhos, e crianças também. O pré-sal é um poço de petróleo do tamanho do estado do Sergipe. É muito dinheiro em jogo. Entendam o porquê do golpe. Muito bem, Ibiapino, nós seguimos aqui com o programa Mídia Livre, sempre aprendendo bastante aqui com esse companheiro que é operário, que é também uma pessoa de muita leitura, muita informação, trazendo sempre seus conhecimentos históricos e uma visão latino-americana, né? O Ibiapino, que é também aí participante ativo da Casa de Amizade Brasil-Cuba e de outras iniciativas latino-americanas, falou sobre uma realidade muito concreta e que está, na verdade, por trás de todo esse golpe que está acontecendo no nosso país. Quer dizer, o grande interesse do capital econômico, né? E nesses anos em que o golpe esteve vigorando, está vigorando, né, sem nenhuma perspectiva de futuro, e daí porque todo esse ataque a Lula, as grandes ações do governo foram no sentido de massacrar cada vez mais a classe trabalhadora brasileira e de favorecer o capital privado. Então se desmonta o SUS para favorecer os planos de saúde privados, se destrói a Previdência da mesma forma, se sucateia a educação pública para favorecer o ensino privado, e agora
a última do governo golpista é favorecer ainda mais o lucro do capital financeiro, dos grandes bancos, a partir de uma legislação que determina a correção dos fundos privados através do Banco Central do Brasil, ou seja, o dinheiro público brasileiro, o nosso dinheiro, o meu, o seu, internauta, servindo para garantir aí a sanha lucrativa dos patrões e do capital financeiro internacional, né? Não é à toa, portanto, que esse capital esteja aí com anúncio nos jornais defendendo o golpe, defendendo que Lula não possa concorrer, porque certamente ele seria uma ameaça concreta de vitória e de retomada do programa social, dos programas sociais que a classe trabalhadora vivenciou nos anos da era petista e que foram sendo demonizados, que foram sendo aí transformados em motivos de, enfim, de tentar fazer com que eles não tivessem sucesso exatamente por conta dessas iniciativas, né, que, vamos combinar que para os capitalistas a questão do equilíbrio social, do desenvolvimento, ela não necessariamente ela é um pressuposto da realização dos seus lucros. Pelo contrário, né? Eles podem fazer grande exploração do trabalho usando as medidas da reforma trabalhista, a terceirização, enfim, todo o arroxo sobre os trabalhadores pode ser a grande forma deles manterem sua lucratividade mesmo num cenário de crise internacional, que é o que está aí vigorando dentro do sistema capitalista. Assim sendo, não há necessidade, portanto, de que haja o desenvolvimento, não há compromisso desses setores com o desenvolvimento nacional, né? Quem tem compromisso, quem tem essa possibilidade de ver a necessidade de investimentos no próprio país, ela vem aí da ação política da esquerda, da classe trabalhadora, enfim, organizada em seus partidos e suas organizações. Por isso, as lideranças de esquerda, as lideranças como Lula, por exemplo, são tão perseguidas. E é por isso que é crucial para a burguesia, e é por isso que ela joga todas as suas forças nessa questão de impedir Lula. Impedir Lula seria através de um absurdo jurídico, que já se verifica na condenação sem provas, sem nada consistente contra Lula. Agora querem aprofundar isso, fazendo com que ele seja retirado do cenário eleitoral através de uma possível prisão. Nesse sentido, os movimentos, as organizações populares, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, estão aí convocando grandes manifestações no nosso país. Nesta quarta-feira, dia 4 de abril, vamos estar todos nas ruas em defesa da democracia, contra a onda fascista. Aqui no Ceará, enfim, em todos os estados do país, nós vamos ter grandes manifestações, especialmente em Brasília, em frente ao STF, em que os ruralistas também chamaram uma manifestação, né? Então, quer dizer, a ousadia da direita, ela é assim, tão candente que foi convocada para o mesmo dia e horário uma manifestação em Brasília, e por conta disso, Brasília já é uma cidade, já está se tornando aí uma cidade dividida, né? Separada entre os dois lados de uma manifestação favorável e contrária a Lula, né? Então, de fato, hoje, a grande política nacional, ela está hoje focada nessa discussão em torno desse precedente, né? Porque isso também gera toda uma situação aí que o STF, que foi levado pelo STF, de não se julgar o conjunto das ações questionando a questão da prisão em segunda instância, e chegamos então à discussão em torno da própria liberdade de Lula, né, do nosso presidente Lula. Por conta disso, dessa polarização na política nacional, nós vemos um quadro muito grave, em que a direita, os golpistas, o PSDB, o PMDB, não encontram aí uma alternativa viável, né? A alternativa que hoje está mais à frente, segundo as pesquisas, é exatamente o extremismo de Bolsonaro, né? Que tem lá o seu nicho, né? Mas também tem muita resistência, porque tem muita repulsa, tem muita ação contrária, né, contra ele. Então, essa é a dificuldade hoje que a direita está vivendo. Por isso mesmo,
né? A tentação totalitária ela está colocada na ordem do dia, né? As pessoas que não têm uma compreensão histórica, Ibiapino, começam a defender, inclusive, a volta da ditadura militar. Quer dizer, quem diria que chegaríamos a esse ponto? O Brasil, de um papel soberano, de um papel preponderante no cenário internacional, aí sendo empurrado para o desfiladeiro, né, de uma nova experiência totalitária, com perseguições, torturas, enfim, todo o cabedal, né, que acompanha esse tipo de solução totalitária. Será que nós temos saída? Me parece que a questão passa muito pela capacidade de organização, de consciência, a capacidade do povo de dar resposta, né? E nesses próximos dias é o que nós estamos assistindo, nós estamos torcendo. O que você diz aí, comandante, para a gente poder aqui já direcionando o nosso programa aqui para a nossa parte final? Bem, eu acho que o Brasil tem uma grande característica. Nós, infelizmente, temos a vergonha de dizer que somos um país com um baixo nível de cultura. Os brasileiros leem muito pouco. E, geralmente, toda nação que não lê, que por conseguinte é ignorante, ela se torna arrogante. Porque sem o argumento, sem a ciência, as pessoas buscam a força. O animal ele não desenvolveu o intelecto, mas ele desenvolveu o músculo. Então, com a força, ele abate o outro animal. Força bruta. Assim mesmo são os povos. Se você tem uma nação muito desenvolvida intelectualmente, os níveis de violência é pequeno, o grau de compreensão, de solidariedade é maior. Se você não tem isso, a violência e a arrogância ela passa a ser maior e tentar resolver pela força. A história da ditadura militar, ela está aí nos livros e nos filmes. Tem um filme que se chama Batismo de Sangue. Tem um outro livro que se chama Brasil Nunca Mais. Leiam esse livro, gente, e vejam esse filme, inclusive no YouTube. Por falar em YouTube, eu fico muito alegre porque nós tínhamos uma meta, era 10 mil. Já ultrapassamos, já não é mais meta, já não é mais objetivo, já estamos em 13 mil. Agora tem uma nova meta, é 20 mil. Se você compartilhar, se você curtir, você nos ajudará a atingir essa meta. E vocês não sabem como eu e o Rafael Tomiyama e também a produção do Mídia Livre, do blog da Dilma. Ficamos aqui muito satisfeitos, porque a gente pode perceber que nós não somos melhor não, mas a gente está num nível que não está lá embaixo, que não somos tão ruim, porque se fôssemos, não se tinha tanta presença, tanto compartilhamento, e não se tinha uma audiência tão boa e tão legal. Pois bem, vão no YouTube para vocês verem esse batismo de sangue. Eu aproveito também para agradecer a Casa Vermelha do vereador Guilherme Sampaio do PT, que cede esse espaço, e através desse espaço que a gente, mesmo sem recurso, a gente consegue produzir esse trabalho. Eu vou colocar aqui o óculos para poder ler aqui o artigo 5 da Constituição Brasileira, no inciso 57. O que diz esse artigo 5 e no inciso 57? Diz assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu vi algumas pessoas, maldosamente ou por ignorância, dizerem: o PT está inventando
esse negócio do habeas corpus do Lula, para poder salvaguardar o Lula. Não, senhor, isso vale para todo mundo. Está aqui, ó, Carta Magna. É a lei maior de um país soberano. Está aqui, na lei maior, na Carta Magna. Está aqui. Você tem o juiz de primeira instância, você tem a segunda instância, a terceira e a quarta instância. Se qualquer cidadão brasileiro, desde o mais simples ao mais justificado, ele for acusado de cometer um crime, enquanto não se provar, ele é inocente. E ele tem o direito de fazer as apelações em cada uma dessas instâncias. E somente depois de percorrer todas as instâncias, se realmente for confirmado com provas cabais, científicas, que esse indivíduo é culpado, aí sim ele é penalizado. Aí agora estão dizendo, não, isso demora demais. Que demorar é verdade. Agora, a culpa não é do acusado, a culpa é do judiciário brasileiro, que ganha muito bem, inclusive, e demora demais para julgar um processo. Isso, o Ulisses Guimarães, no dia que promulgaram essa Constituição, eu acompanhei e vi e ouvi o Ulisses Guimarães dizendo: a justiça que demora demais deixa de ser injustiça e passa a ser injustiça. E essa Constituição cidadã, que é uma das melhores do mundo, ela vai corrigir, em tese vai corrigir isso. Ulisses Guimarães disse. Então o que tem que fazer é julgar rápido, não é eliminar as etapas para condenar. O perigo que nós estamos submetidos, brasileiros, internautas, é grande. Isso não atinge só a um e a outro, não. Pode atingir todo mundo. A ditadura militar, e eu quero aqui, inclusive, discorrer sobre uma coisa. Nunca imagine que o Rafael, que qualquer outro militante do PT ou de um partido de esquerda ou um intelectual da academia está aqui a tentar defenestrar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Não, as Forças Armadas não, senhor. Elas são importantes e têm que ser reforçadas para garantir a soberania do país, para impedir que o inimigo agrida o nosso país. Esse é o papel das Forças Armadas. Esse é o papel, porque para escolher o deputado, o presidente da República ou a presidenta, é a Constituição, é a soberania do povo. O povo tem que ser soberano para escolher o seu representante. Não é meia dúzia de militar com arma na mão e escolher o seu representante e o resto do povo. Mas eu quero dizer aqui para vocês, para ficarem claros, o próprio Exército brasileiro era contra o golpe de 64. Alguns generais pertencentes à classe rica impôs o golpe, mas parte do Exército brasileiro foi contra. Aqui do Ceará tem um amigo, um grande amigo meu, ele já está muito idoso, é o coronel Alexandrino. Ele era na ditadura militar comandante da 10ª Região Militar, e ele nunca permitiu tortura. Sob o comando dele não houve tortura no Ceará. O próprio Vigílio Távora, que muita gente não sabe, ele tinha uma Topic não, era picape. Ele colocou essa picape à disposição de muitos lutadores aqui do Ceará para fugir, porque ele sabia que ia ter repressão, e ele mesmo cuidava disso. Ele já morreu, a gente pode dizer agora, porque não tem mais perigo de persegui-lo não. Então, os militares brasileiros têm se comportado bem. A crise é de políticos vigaristas, representantes do capital nacional e internacional, mas têm se comportado bem. Eu espero que as Forças Armadas do nosso país sejam superiores a esse pensamento vigarista nacional e a essa elite nojenta e essa turma que nunca leu um livro e que vai para o fascismo tentar reprimir as mulheres, reprimir os lutadores do povo, os negros,
e reprimir a possibilidade de se lutar por liberdade e por justiça social. Mas nós vamos seguir lutando, e a internet vai nos ajudar muito, a divulgar as ideias e a denunciar as maldades que estão querendo fazer contra o nosso país e contra o nosso povo. Muito bem, Biapino, nós então vamos aqui encerrando nosso programa. A gente não poderia concluir essa nossa edição sem falar logicamente, do momento desse julgamento que praticamente dividiu a classe jurídica, né? Você teve aí manifestos de ambos os lados, inclusive um dos procuradores cumpriu aí um papel ridículo de informar que iria fazer oração e jejum pela condenação do Lula, quer dizer, misturando, um procurador que inclusive não tinha nem condição, estava totalmente irregular na condição de procurador, né? É procurador porque o papai mandou ele ser procurador. E a declaração dele mistura a questão da religião, né, com a função pública que ele exerce, né, e toma um lado no processo, quer dizer, se manifesta no processo que ele é parte do processo, enfim, é uma ação completamente descabida e mais uma ação midiática, né, da Lava Jato atuando contra Lula, né? E você tem também a declaração aí do general Lessa, que está aí na imprensa, sugerindo que o eventual resultado favorável vai levar a um novo golpe militar. Quer dizer, são ações que o próprio judiciário tem que tomar providência a respeito, né? É importante que estão havendo já as iniciativas para que esses autores dessas frases, desses pronunciamentos, não apenas infelizes, mas ilegais, né, contrários à ordem democrática, sejam devidamente processados e punidos conforme a legislação em vigor, né? Então, esse sentido aí do que está hoje em torno dessas ameaças ao Estado democrático são as nossas preocupações que nós levantamos aqui nesse programa e que nós acreditamos que a ação política consciente, organizada do povo, com seus partidos, com suas organizações, sindicatos, movimentos, são capazes de frear esse movimento e de reconduzir o Brasil no caminho do desenvolvimento nacional, do crescimento, da paz e da equidade. Por isso nós estamos aqui no Mídia Livre, no nosso programa semanal de debates, com apoio aí da Casa Vermelha. Se você gostou do programa, curta, comente, compartilhe e acesse lá o nosso canal do YouTube. Já somos mais de 13 mil, né? Vamos chegar a 20 mil até maio. Contamos com a divulgação de vocês. Estejam sempre com a gente e boa sorte para nós nesse caminho. Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. Eu sou o vereador Guilherme Sampaio e eu apoio a Mídia Livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar a comunicação no nosso país. Até a próxima.